Mais um domingo na esperança que as misericórdias do Senhor já se renovaram nesta manhã sobre nós, né, amiga Priscila, Simone, bom dia. Bom dia. O crente sabe que a vitória vem pela manhã, irmãos. Cante assim. Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar a minha cruz, irmãos. Se os espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Saudades também. O som tá bom, irmã? Descanse, irmãos. Descanse. Os irmãos vão me dando ok aí, porque a live da intercessão, ela ficou com um ruídozinho. Ah, tá ótimo. E eu acho que era o fone que não estava legal. Vamos nos ajustando aí, né? Você está protegido, irmãos. Deus dá ordem aos teus anjos. Não desista. Não desista. Vamos seguir os passos de Jesus, irmãos. Os tempos são difíceis. Ontem à noite, no nosso grupo de intercessão, muitas lágrimas, né, irmãos? Muitas lágrimas. Mas a gente pode descansar. A gente tem um braço aberto para nós, irmãos. Vamos descansar. O crente não deixa a cruz, irmãos. No mundo tereis aflições, mas ele venceu. Vamos crer nisso, vamos confiar, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, como a irmã Silane nos convidou ontem à noite. Vamos atrás dele, irmão. Deixa ele ir à sua frente. Deixa ele ir à sua frente. Ele é o nosso exemplo maior. Ele sofreu todas as dores, submetido à vontade do Pai, tão somente. Então vamos descansar nos braços de quem conhece todas as nossas dores. Ele é o único que traz refrigério real à nossa alma. Viu? Bom dia, irmã Leia. Confie nisso, irmã Leia. Descanse nos braços do Senhor. Se chorar, chore aos pés dele, porque ele é o único que verdadeiramente pode nos consolar. Né, irmão? Vamos nos curvar diante desse Deus que tudo pode. E descansar agora nos braços de Jesus. Senhor Deus, nós engrandecemos o teu nome porque o Senhor é nosso Pai. É um Pai que cuida de nós. Que nada, Senhor, passa desapercebido aos teus olhos e nós confiamos tão grandemente nisso, ó Deus. O teu povo está aqui reunido para ouvir a tua palavra, porque só ela é o nosso sustento, só ela é o nosso socorro, é a nossa fortaleza, é o nosso alimento para dias tão difíceis. Acalma o nosso coração, traz paz à nossa alma, traz lucidez e equilíbrio aos nossos pensamentos e que todos estejam ligados ao Senhor neste momento, para que o teu Santo Espírito segrede ao nosso coração aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. É tão somente da palavra que virá, Senhor, a mensagem que os nossos corações precisam ouvir. Nos submetemos ao teu querer, à tua vontade soberana e te pedimos tão somente que segure nas nossas mãos e nos ajude a seguir os passos do teu Filho.
Mais um dia te louvamos pela manhã que se levantou, pela noite que passou. Estamos aqui porque o Senhor nos concedeu esta graça e queremos render a nossa gratidão e dizer que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Cuida de cada um, cuida das nossas famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Amém. Vamos convidando mais pessoas, né, para a nossa sala de estudo. Já estamos quase no finalzinho da segunda carta aos Coríntios, irmãos. Domingo, daqui mais 15 dias, a gente encerra as cartas de Paulo. Estudamos todas. Ao findar esse bloco aqui de 2 Coríntios, nós chegaremos ao fim de todas as cartas de Paulo, e isso é maravilhoso. Hoje nós estamos no capítulo 8 e 9 de 2 Coríntios. E aqui Paulo vai falar de uma campanha, né, de ajuda às igrejas da Judéia, que estavam passando por uma crise financeira. Qual seria, né, a origem dessa crise financeira? Talvez teria sido alguma fatalidade climática, uma praga, uma seca, mas a gente não pode deixar de considerar um fator importante. Os irmãos sabem que eram aproximadamente, a gente vê de Atos 1 a Atos 4 contar essa história, eram aproximadamente 120 pessoas, né, as igrejas, na igreja de Jerusalém. Eles estavam ali na cidade esperando a promessa de Jesus. Lembra que do alto desceria o poder para que eles pudessem ser testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, ali eles ficaram até o dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes houve a manifestação do Espírito Santo. E a Bíblia diz que a cidade estava lotada de pessoas não só de Jerusalém, mas de diversas nacionalidades. E Pedro, cheio do Espírito Santo, anunciou o Cristo ressurreto. E depois daquela pregação, a Bíblia diz que 3.000 almas aproximadamente se converteram, irmãos. E aí, depois disso, os irmãos sabem que houve o milagre do coxo de nascença, que estava à porta do templo. Lembra que Pedro e João chegaram e disseram: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou, levanta e anda. E aquele homem foi curado. E depois desse milagre da notícia invadir Jerusalém, a Bíblia nos fala, lá em Atos 4, que esse número saltou para aproximadamente 5.000 pessoas. Então, os irmãos pensam uma igreja de 120 membros, eles passarem para 5.000. Muita gente, muitos problemas, né, irmãos? Isso é natural. E eles começaram a viver de uma forma diferenciada. E qual é a forma que eles começaram a viver, que está registrado lá em Atos 4, do verso 31 ao verso 35? A Bíblia diz que eles não tinha nada como era seu. Todos juntos, cada um via a necessidade do outro, então eles começaram a vender as suas propriedades, depositar na mão dos apóstolos, e os apóstolos repartiam aquilo. Então, a Bíblia chega a dizer que eles tinham tudo em comum e que não havia necessitado entre eles. Essa necessidade surgiu pelas demandas, que eram muitas, e pela expectativa deles, que viviam como se Jesus voltasse no outro dia. O coração deles entendia que Jesus estava às portas, que ele foi e que ele voltaria em breve. Então, tinha que viver junto, partilhar tudo junto, vender tudo e se ajudar e esperar Jesus voltar. Só que não demorou eles entenderem
que aquele modelo adotado não foi o melhor modelo. Não era um modelo ideal. Era apenas uma solução passageira para aquela quantidade de problemas que eles estavam enfrentando ali no corpo de Cristo. Aquela quantidade de necessidades, né? E aí a igreja começou a ser perseguida, irmãos. Eles não tinham morada fixa. Estavam aqui, fugiam dali, eram perseguidos. Quem tinha bens, aqueles que não venderam tudo, estavam sendo confiscados e corriam o risco de ser confiscado a cada instante. Então, uma igreja abastada, de repente, estava vivendo um quadro de vulnerabilidade muito grande. E aí, então, os irmãos da Macedônia, sabendo dessa notícia, promoveram uma campanha para ajudar os irmãos em Jerusalém. E aí Paulo escreve esta carta, e nesta carta Paulo orienta, organiza. Não foi Paulo que promoveu a campanha, mas ele orienta os irmãos, fundamenta os irmãos, organiza os irmãos naquela campanha. E aí no capítulo 8 e 9 a gente vai ver princípios basilares para que a gente possa ajudar o próximo. Aí você vai dizer, Lilian, mas isso aconteceu há mais de 2000 anos atrás. O contexto que eles estavam vivendo era um contexto diferente do nosso. Irmãos, a história era outra, a igreja era outra, o contexto era outro. Mas os princípios que Paulo ensina aqui, eles prevalecem até hoje. E eles estão plenamente atuais no nosso tempo. Plenamente. E eu, então, enumerei 10 princípios citados por Paulo aqui. E que nós gostaríamos de refletir nessa manhã sobre esses 10 princípios. Então, você que está conosco até agora, fica conosco até o fim. A gente vai tentar ser o máximo focada nesse assunto, mas vamos analisar porque são princípios muito importantes para a nossa vida. Então, o primeiro princípio que eu coloquei aqui é o fundamento das coisas que a gente faz. Paulo, no capítulo 8, verso 1, ele diz, irmãos, eu quero que saibais. Então, quando a gente vai realizar alguma ação, a gente tem que entender por que estamos fazendo, como estamos fazendo, para que estamos fazendo. E tudo deve estar fundamentado na palavra. Então, Paulo aqui, nesses 2 capítulos, ele oferece informações consistentes, concretas para aqueles irmãos, firmada nos padrões divinos, dando argumentos a eles e motivando a eles a continuar realizando aquilo que eles começaram. Então, isso é um princípio muito básico. Qualquer coisa que você se proponha a fazer, faça fundamentado na palavra. Não faça movido pela sua emoção. Não faça movido apenas pelo seu coração. Faça movido pelos padrões de Deus de forma organizada. Viu, irmãos? Eu senti no coração de fazer, é certo fazer, é correto, é isso que tem que fazer, bora fazer. Não. Paulo diz assim, vocês estão promovendo isso, eu quero que vocês saibam algumas coisas. E aí Paulo orienta eles como fazer. Então, o fundamento para se iniciar qualquer coisa, e principalmente a esse nível de ajuda ao outro, de campanha financeira, é de extrema importância que essas coisas estejam organizadas e fundamentadas. O segundo princípio, irmãos, é amor incondicional. Os irmãos lembram quem era a igreja da Macedônia?
Quem eram essas igrejas? Nós estudamos todas as cartas. As igrejas da região da Macedônia era Filipos, era Tessalônica, era Bereia. Então, essas igrejas, irmãos, eram compostas, a maioria de que membros? Gentios. Eram gentios que faziam parte das igrejas. Quem estava precisando de ajuda? Os judeus. O que seria humano pensar? Problema deles. Eles às vezes acusam a gente, eles às vezes desprezam a gente. Agora, eles que se viram. Existem aqueles que dizem até assim, né, irmãos? Nada como um dia atrás do outro. Mas esse não é o clamor de um coração que ama Jesus. Para os macedônicos, existia um povo que estava carente de ajuda. Não importava se era gentil, se era judeu. Então, a primeira coisa que nós precisamos ter, a segunda coisa, né? Além da organização, é saber que se Deus derramou amor incondicional no meu coração, porque para Ele não tem judeu, não tem grego, não tem livre, não tem escravo, não tem homem, não tem mulher, todos somos um nele. Se esse amor incondicional alcançou a minha vida, a sua vida, esse amor incondicional deve ser derramado na vida do outro. Então, atrás de uma necessidade, lembre sempre disso, não existe cor, não existe credo, não existe classe social, não existe nacionalidade. Atrás de uma necessidade existe um ser humano. E você precisa ser humano. Eu achei muito interessante o que o presente diário nos trouxe ontem e eu gostaria de ler para os irmãos, porque talvez os irmãos não leram ou alguns aqui não tenham o presente diário, que é uma devocional que tem textos dia a dia, né? E ontem ele trouxe uma coisa muito interessante. E ele diz assim, sobre a conversa de Jesus com a mulher samaritana. O filósofo Mário Sérgio Cortella define preconceito desta forma. É como chegar a um conceito sem antes ter compreendido. Viu? Às vezes você não compreende uma coisa e já tem um conceito em relação àquilo. Então, Mário Cortella nos diz que preconceito é chegar a um conceito sem compreensão. E aí ele diz que Jesus rompeu todos os preconceitos ao aproximar daquela mulher samaritana. E aí ele diz, tudo porque Jesus via o quanto ela precisava de Deus. Podemos ser agentes de transformação quando conseguimos quebrar preconceitos e paradigmas enraizados em nós, na comunidade em que vivemos. O seguidor de Jesus, nós acabamos de cantar, né? Vou seguir os passos de Jesus. O seguidor de Jesus que deseja imitar seu mestre tem uma responsabilidade ainda maior. Precisa avaliar sua conduta para ver se não resta algum preconceito impedindo que ele cumpra sua missão de levar o amor de Deus a quem mais precisa dele. Então, irmãos, esse princípio que a igreja, as igrejas da Macedônia nos ensina, ele é valioso. Ame, apenas ame, irmãos. Atrás da necessidade existe tão somente um ser humano. E você precisa amá-lo como Jesus incondicionalmente te amou. Terceiro princípio, então, graça. Olha que coisa interessante. Irmãos, eu quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia. Aí você pensa assim, o que eles receberam? O que eles receberam?
Olha só o que o autor diz. O autor diz assim, ó. Não existe... Quando pensamos no indivíduo ou grupo agraciado por Deus, tendemos a pensar em o que eles receberam, né? O autor coloca aqui. A graça consiste em que no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. De um lado a tribulação e extrema pobreza, de outro alegria e generosidade. Homens e mulheres atribulados e pobres são alcançados pela graça, tornando-se exemplo de alegria e generosidade. Essa alegria em ser generoso são os sinais objetivos da graça. O que Paulo estava dizendo? Olha, eu quero que vocês compreendam, falando para a igreja de Corinto, a graça que a igreja de Macedônia recebeu. Qual é a graça? A graça de contribuir. Quando a gente ouve falar em graça, a gente pensa que é a graça de receber, né? Graça, nós já aprendemos que é favor imerecido. Então, Paulo estava querendo mais ou menos dizer assim, vocês têm, Deus dá a vocês o favor imerecido de contribuir, de se doar, de se entregar. Sabe por quê, irmãos, que isso é um favor imerecido? Porque ele poderia fazer isso sem nós. Ele é Deus. Ele não precisa do nosso dinheiro, ele é o dono da prata. Ele não precisa das nossas mãos, ele é o Todo-Poderoso. Ele é onisciente, mas ele nos colocou como coroa da criação e escolheu contar conosco. Isso é graça. Isso é graça, irmãos. Ele derramou a sua graça sobre nós, da mesma forma que o amor incondicional foi derramado. A graça foi derramada. Então nós precisamos derramar graça. Estes eram os princípios que Paulo estava usando, convidando. A gente percebe quando essa graça é derramada, é quando o desapego às coisas desse mundo chegam. E a gente vê os exemplos na Bíblia, né? Quando Zaqueu foi alcançado por essa graça, ele disse para Jesus o quê? Se eu tenho defraudado, se eu tenho prejudicado alguém, eu vou restituir muito mais. E aí Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa. Quer dizer, Zaqueu compreendeu que nada era dele, tudo era de Deus. Quando Maria derrama aquele perfume que custou para ela 1 ano de trabalho, ela estava dizendo para Jesus, o Senhor ocupa o primeiro lugar na minha vida. Então, um dos sinais de conversão real é esse desapego. Às vezes, nós nos convertemos, mas o nosso bolso não converte, né? O nosso carro não, a nossa casa não, elas são minhas. Mas para aquele que foi totalmente inundado por esta graça, tudo é de Deus, porque ele sabe que Deus tem o domínio sobre a sua vida, ele é o fôlego da vida, ele pode nos dar e pode tirar de nós a qualquer instante. Então Paulo diz assim, essa dedicação, essa iniciativa de socorrer é a graça de Deus sobre vocês. É Deus dando graça a vocês para poder mover em direção ao outro. Porque isso não vem de nós, né, irmãos? 9,15 diz assim, Paulo diz, graças a Deus por seu dom inexprimível. Precisamos entender que somos mordomos do Senhor. Isso mesmo, irmã Leia. É esse dom. Eu não faço isso porque eu sou bonzinho, irmão. Não pensa isso, não. Nossa, como aquele irmão é
bom, olha, ele tem um coração tão bom, não. Jesus disse que bom só existia um, Deus. Nós fazemos isso porque o dom da graça inexplicável, inefável de Deus enche a nossa vida e nos move, né, nessa direção, como moveu Zaqueu, como moveu Maria, como moveu Filemon em receber, perdoar o seu escravo e considerá-lo como irmão. É essa graça que enche a nossa vida. Quarto princípio, está no verso 2. Essa alegria e extrema pobreza que transbordou em generosidade diante de uma prova de dura tribulação, chama-se o quê, irmãos? Empatia. A irmã Leia está colocando aqui, sempre falo que a loja é de Deus e não vamos ficar lá nem um dia a mais daquilo que Deus quer. Tudo está sobre a direção, o governo de Deus. Nós não somos mordomos mesmo, irmã Leia, tão somente mordomos. E aí, no verso 2, Paulo levanta esse princípio supremo que é empatia. Irmãos, a sua causa não é a maior causa. A sua causa não é a principal causa. O mundo não gira em torno do nosso umbigo, como a gente diz aí, né? As suas dificuldades ou a sua causa não é impedimento para você se envolver com a causa do outro. Aqueles irmãos de Tessalônica, de Bereia, de Filipos, eles tinham todos os motivos do mundo para não mandar ajuda para os crentes em Jerusalém. Paulo jamais nem pediria a eles isso, irmãos. A Bíblia diz que eles viviam em extrema pobreza. Olha o que o texto diz, verso 2. Mas eles transbordaram em riqueza. Eles estavam passando por dura prova de tribulação. Mas eles enxergaram a tribulação do outro. Então é importante, irmãos, que você chore pela sua causa, mas que você chore pela causa do outro. Você pode chorar pela sua dor, mas você precisa chorar pela dor do outro. É isso que nós estamos fazendo todos os dias no nosso grupo de intercessão, irmãos. Quero deixar claro aqui, né? Online, no WhatsApp. Ali nós temos 119 pessoas chorando pela dor do outro. Nem nos conhecemos. Irmãos, vou citar um exemplo aqui. A Raquel, que nós nunca vimos, ela já se tornou a nossa Raquelzinha. É isso que o amor de Deus faz conosco, irmãos. Isso não vem de nós. O amor de Deus, ele é derramado. É amor em ação. O nosso tema não é isso? É amor em ação. O amor de Deus em ação na nossa vida transforma amor em ação na vida do outro. Então, é importante essa empatia. E isso a igreja de Macedônia teve. Por mais que eles estavam passando por privações financeiras também, por mais que eles estavam passando por perseguições também, eles estavam sendo atribulados, perseguidos, mas isso não foi impedimento para eles ajudar. Por sinal, eles foram que promoveram aquela campanha. Então, isso precisa ser real no nosso coração. Paulo chega a comparar a avareza, irmãos, esse egoísmo, esse agarrar dos bens, esse apego à idolatria. O único pecado que Paulo classifica como idolatria no Novo Testamento é a avareza. Porque quando Deus não ocupa o primeiro lugar no nosso coração, no trono do nosso viver, como a irmã Leia colocou aí, quando Deus não ocupa esse primeiro lugar,
todas as coisas ficam fora de ordem. E aí a gente passa a dar valor ao que realmente não tem valor e a gente passa a ter apego ao que realmente não precisa ser prioridade em nossa vida. Então, esses irmãos não foram impedidos de ajudar. Então, olhe para o outro e se coloque sempre, procure sempre se colocar na condição do outro. Outro princípio é entrega. Entrega total, entrega de coração. O meu pai sempre diz que sem Deus, que o pouco com Deus é muito. É isso mesmo, irmã Leia. O pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é pouco. Irmã Leia, irmã lembra do conselho, da palavra que o profeta Eliseu disse para aquela viúva? Quando ela diz, está aqui o azeite, Deus multiplicou e eu já paguei a minha dívida. E aí o profeta diz, pode viver do resto. Então, sabe o que eu aprendi? Que até o resto de Deus é o suficiente para a gente viver. Então, irmãos, o pouco com Deus sempre será muito. O texto bíblico para aqueles que estão chegando, nós estamos estudando 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, sobre a ajuda que as igrejas se moveram para a igreja de Jerusalém. Obrigada, irmã Priscila. Vai atualizando os irmãos aí. Esse quinto princípio, que é a entrega de coração, está no versos 3 e 4. Porque eu posso dar testemunho de que eles deram de livre vontade, na medida dos seus bens e até mesmo acima disso, pedindo com muita insistência. Pensa, irmãos, uma igreja que estava passando privação, tribulação, pediu com insistência a Paulo, porque provavelmente Paulo deve ter dito assim, não vou nem pedir para eles, né? E aí ele diz, não, a gente está com dificuldade, mas a gente quer ajudar também. Verso 4, pedindo com insistência o privilégio de participar. E eu sempre digo para os irmãos isso no Ministério Ágape, né? O privilégio de participar. A obra pode ser feita sem você, mas você tem o privilégio de participar da obra. É isso que Deus nos concedeu, o privilégio de participar na assistência em favor do nosso próximo, em favor dos santos. Então, isso, o primeiro a ser entregue é o nosso coração, antes do nosso dinheiro, antes do nosso tempo, antes do nosso conhecimento, qualquer coisa que você for doar. Primeiro eu preciso consultar o meu coração, pedir a Deus que sonde o meu coração, que tire todo o interesse e que tão somente o amor dele seja derramado em nossas vidas. E outra coisa, irmãos, que é importante destacar, que quem determina a oferta é o ofertante. Aqui entre nós no Ministério Ágape, quem determina a oferta não sou eu. Eu só vou dizer para os irmãos, nós estamos com essa demanda. Ou nós estamos precisando de X valor. Agora, o que você vai doar e quanto você vai doar, isso é determinado no seu coração. Cuidado com lideranças que determinam a sua oferta. Quem determina, esse é um princípio que Paulo coloca aqui. Quem determina a sua oferta é você. Verso 3. É dado de livre vontade, não é coação. É dado de livre vontade e na medida do que você tem. Então, existe a oferta proporcional ao que você tem. Verso 12 diz assim: se a disposição, isso é aceitável de acordo com o que alguém possui e não de acordo com o que você não tem. Verso 12, irmãos. Deus não pede o que você não tem, Deus pede o que você tem.
viu? E você pode não ter dinheiro para ajudar em uma situação, mas você pode ter conhecimento, você pode ter uma rede de relacionamentos fortes, que você pode conectar, né, irmãos? Que você pode acionar. Eu vivi isso essa semana. Então, assim, às vezes você não tem no momento, mas você pode acionar quem você entende que pode socorrer. E aquela pessoa pode ser tocada pelo seu pedido e alcançar aquele coração. Mas você sempre tem algo para dar. Se há disposição, isso é aceitável de acordo com o que alguém possui, não de acordo com o que não tem. Obrigada, irmã Priscila, para deixar bem escrito para a gente entender isso. Deus pede o que você tem, irmãos. Mas se você não tem recurso financeiro, às vezes você tem tempo para oferecer àquela pessoa. Você tem amor. Você tem algum conhecido que pode socorrer. Mas você sempre tem algo. É muito bom saber que temos uma rede de pessoas. E a gente deve glorificar sempre a Deus, irmã. Porque sempre que a gente aciona a rede, Deus sempre toca no coração de alguém, né? Então, ofereça a Deus o que você tem de coração, de espírito voluntário, como Paulo coloca aqui, de livre vontade. Existe essa oferta que Paulo coloca, a proporcional. Digo isso, verso 13, para que não haja alívio para outros e sofrimento para vós. Paulo estava dizendo, olha, eu não estou pedindo ninguém para desvestir um santo, como é o ditado popular, né? E vestir outro. Eu não estou pedindo isso. Paulo deixa claro aqui, um princípio real. Eu não estou pedindo para aliviar os irmãos de Jerusalém e sobrecarregar vocês, mas eu estou pedindo para que haja igualdade, irmãos. Igualdade. Verso 14. No tempo presente, a necessidade de outros está sendo suprida pelo que excedeu de vós, para que também aquilo que deles exceder venha suprir a vossa necessidade, e assim haja igualdade. Então, irmãos, este é o princípio. Às vezes, você pode, aliás, às vezes não, né, irmãos? Sempre você pode abrir mão do que não é essencial para você. Não é essencial para você ter o carro mais caro e modelo mais atual do ano. O essencial para você é ter um carro. Não é essencial para você ter o telefone mais caro e o último lançamento. Essencial para você é ter um telefone. Então, às vezes, nós abrimos mão, e devemos fazer isso, do que não é essencial para nós, para suprir o que o outro não tem, aquele que não tem nem o essencial. Irmãos? Não tem o pão, não tem a roupa. Então, nós precisamos, no tempo presente, a necessidade está sendo suprida pelo que excedeu de vocês, é isso, a irmã Priscila está colocando no verso 14. Se está excedendo em suas mãos, se os irmãos têm conseguido fazer todas as refeições, o nosso convite é que esse tema seja real na sua casa, que o amor seja colocado em ação e o que está excedendo em nós supra o outro e assim vai haver igualdade. É isso que Paulo está dizendo. Eu não quero sobrecarregar, irmãos. Eu quero igualar. No mínimo, irmãos, suprir o essencial. No mínimo, né? Então, essa entrega, ela tem que ser de coração e ela tem que ser recheada de alegria.
Porque o capítulo 9 diz o quê? Deus ama aquele que dá com alegria. Aquele que tem o privilégio. Verso 7 do capítulo 9. Cada um contribua com o que decidiu no coração, não com tristeza, nem com temor. Ai, meu Deus, eu vou tirar daqui, pode faltar. Ai, eu queria dar, mas eu queria não passar vergonha, ou o outro pensar o quê? Os irmãos vão pensar o quê de mim se eu não contribuir? Então eu vou contribuir. Não, irmão. Esse não é o princípio. Quando nós ofertamos, não é para ter a aprovação humana, né, irmãos? É para ter a aprovação divina. A gente tem que entender uma coisa, na igreja de Filipos tinha a vendedora Lídia, uma microempresária ou uma grande empresária de sucesso. Era uma pessoa abastada, vendia tecidos caríssimos. A irmã Priscila coloca aqui, que possamos olhar com amor por aqueles que precisam. É isso, é a base maior, é o amor. Então, ali na igreja de Filipos, tinha Lídia, que era uma pessoa de posses, mas tinha o carcereiro de Filipos, que era uma pessoa totalmente desprovida de grandes recursos, mas todos contribuíram segundo o que propôs no seu coração e todos se disporam a ajudar aos irmãos lá na Judeia, né? Vamos então, irmãos, para o 6º princípio. Está no verso 5. E não somente fizeram o que esperávamos, Paulo está colocando aí para a igreja de Corinto, olha, os irmãos da Macedônia não fizeram apenas aquilo que a gente esperava, mas eles primeiramente se deram ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. Então, irmãos, entrega, ajuda, partilhar, sem consagração de coração, irmãos, não resolve para Deus. Antes de tudo, Deus exige de nós um coração rendido a Ele. O que Jesus disse para o moço quando ele perguntou sobre os maiores mandamentos? Qual os mandamentos? Elencar os principais. Jesus disse, ame a Deus sobre todas as coisas. De todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, é primeiro Deus, depois o outro. Se essa entrega não for real, Deus não vai receber a sua oferta. Se essa entrega não for primeiro a Deus, se o seu coração não estiver voltado para Ele, Ele não vai receber a sua oferta. E baseado em que eu digo isso, irmãos? Ele não recebeu a oferta de Caim, irmãos. Porque o coração de Caim não estava rendido. Ele não ofereceu, ele não recebeu a oferta de Saul. Porque o coração de Saul não estava rendido. Saul ofereceu o que ele achava que era melhor, desobedecendo. Deus diz, não leva nada daqui. E Saul diz, olha, eu peguei do melhor e ofereci a Deus, mas era do jeito que ele queria oferecer. Deus não recebeu a oferta do povo de Israel. Os irmãos podem ler Isaías capítulo 1. A gente arrepia quando lê aquele texto, irmãos, porque Deus diz, eu estou farto, eu vou fechar a porta do templo para não receber a oferta de vocês.
Porque vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Não é essa oferta que eu quero. É isso que Paulo está dizendo no verso 5. Primeiro, dá-se a Deus. Depois você se dá ao outro. Deus não recebeu a oferta de Ananias, irmãos, porque Ananias visava a aprovação humana, né? Tá todo mundo contribuindo. O que os apóstolos vão pensar se eu não contribuir? Essa não é a sua motivação. Essa não deve ser. Deus vai receber a oferta aprovada por Ele. E a oferta aprovada por Ele é uma oferta que nasce de um coração rendido, totalmente entregue e consagrado a Ele. Então, antes de se dar ao outro, se dê a Deus. Porque quando a gente se entrega a Deus, como o verso 5 diz, a gente entrega tudo, né, irmãos? Tudo, como a irmã Néia colocou, é de Deus. É minha mente, meu coração, minha vida, meu guarda-roupa, meu carro, minha casa, meu dinheiro. Tudo é de Deus. Nós somos mordomos, porque a hora que Ele quiser, Ele nos tira dessa terra e nós não vamos levar nada, então tudo é dele. Esses dias eu e meu irmão estávamos lembrando os cânticos, né, os hinos que a gente ouvia quando era criança, e aquilo vai voltando assim na nossa mente. A nossa casa ficava do lado da igreja, era como se fosse assim, parede, o muro da nossa casa dava para o quintal da igreja. E aí os irmãos iam chegando no domingo de manhã, os instrumentistas iam tocando o piano, o órgão, né, o violão, dedilhando aqueles hinos para chamar as pessoas que estavam chegando, que era uma cidadezinha pequena, né? A gente morava lá em Cristal do Norte. E aí, ali, aquela avenida toda ouvia aqueles hinos. E a gente acordava em casa ouvindo aqueles hinos. E aí eu falo com meu irmão, ele começou a lembrar os hinos que a gente sempre ouvia. E aí eu disse para ele, tem um hino que sempre vem à minha mente e que eu temo muito cantar. Eu canto com temor e com tremor, né? É aquele hino que diz assim, tudo entregarei, tudo entregarei. Irmã Leia, irmã, lembra desse hino? Sim, Jesus, por ti eu tudo deixarei. Corpo e alma, eis aqui, tudo entregarei. Então, irmãos, é isso que Paulo está exigindo aqui no verso 5. Se dê primeiro a Deus, para depois se dar ao outro. Que o amor de Deus seja ação na sua vida, para que ele possa ser ação na vida do outro. Então vamos para os 7 princípios. Estamos quase chegando. São 10 princípios, né, irmãos? 7 princípios. Compromisso, verso 7. Portanto, assim como tendes transbordado em tudo, Paulo está falando para a igreja de Corinto, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda preocupação, no amor, que temos despertado em vós, vede que também transbordeis nessa expressão de bondade. Não digo isso com quem dá ordens. Sempre, Paulo está lembrando a voluntariedade, a dependência do ofertante determinar a sua oferta, mas para provar a sinceridade do vosso amor, mediante a comparação com a dedicação dos outros. Olha, Paulo está dizendo assim, compare a dedicação das igrejas da Macedônia. Mas Paulo volta e afirma, a motivação não deve ser tão somente a comparação. Olha como eles estão amando, apesar deles terem muito pouco, eles estão ofertando, mas Paulo diz aqui, a sua motivação maior é provar a sinceridade do seu coração. O que isso quer dizer? Quer dizer do nosso tema. A sua motivação maior deve ser o amor em ação. A sua motivação maior é o que a sua palavra profere, as suas mãos e os seus corações entreguem. O autor diz aqui, ó. O autor diz aqui,
Não existe contradição entre fé e obras. Às vezes não queremos, porque achamos que isso é coisa de socialista ou de comunista. Paulo está dizendo, não existe contradição nisso. Entre graça e serviço, entre pureza do evangelho e engajamento social. Não há contradição. Na verdade, essa falsa contradição esconde a verdadeira contradição, que é entre o que se crê e o que se vive. Viu? Irmã Priscila está sendo minha mão direita hoje. Obrigada, irmã. Nesse sentido, se faz necessário o resgate da integralidade da mensagem cristã anunciada pelos apóstolos. Porque a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Precisa haver essa sinceridade do vosso amor. O que vocês falam, ó, o verso 7, vocês têm transbordado em palavra, você tem transbordado em conhecimento, vocês têm transbordado em preocupação, vocês estão falando que está preocupado. Então, quem tem sabedoria, palavra de Deus no coração, conhece a necessidade do outro, precisa transbordar em quê? Precisa provar a sinceridade desse amor. É isso que Paulo está levantando uma questão no verso 7 e convocando eles no verso 8. E aí o autor ainda diz, a vivência concreta daquilo que se proferia em palavras. O que Paulo estava pedindo à igreja de Coríntios é, vive aquilo que vocês têm falado. Continuando aqui, verso 10. E assim dou o meu parecer. Paulo está dizendo, para o vosso proveito, visto que no ano passado você fostes o primeiro a começar não só a participar, mas também a desejar fazê-lo. Paulo diz, olha, vocês estão transbordando em preocupação tem um ano. Presta atenção nisso, irmãos. Ó, Paulo está dizendo aqui, tem um ano que vocês sabem que a igreja de Jerusalém está passando por necessidade. E vocês se demonstraram preocupados com isso. Capítulo 9, verso 2. Eu estou certo da vossa disposição, da qual me orgulho, diante dos macedônios, dizendo que a Acaia, quer dizer, a região da igreja de Corinto, também está pronta para contribuir desde o ano passado. E o vosso empenho tem motivado a muitos. Verso 5. Portanto, considerei necessário pedir aos irmãos que passassem por aí e que vocês preparassem a oferta de vocês, como vocês prometeram, para que esteja pronta como contribuição e não como extorsão. Paulo está dizendo, olha, eu não estou extorquindo ninguém, não. Vocês se demonstraram preocupados, tem um ano que vocês estão pensando sobre isso, agora isso precisa virar amor em ação. Então, como que eu disse, o sétimo princípio, compromisso, não basta boa intenção, tá, irmãos? Não basta boa intenção, é preciso se comprometer, é preciso agir. Estou tão preocupada com o irmão fulano, mas aí você não liga para saber como é que o irmão está, né? Hoje está tão fácil, você não passa uma mensagem. Hoje está tão fácil a gente se comunicar e buscar notícia do outro, não é? Então, Paulo está dizendo, não basta preocupação, não basta em pensar em fazer a campanha, é preciso ir até o final. É preciso ir até o final. Então, o autor coloca aqui, olha, eles mesmos é que tinham sugerido a ideia daquela campanha e tinha se esquecido a dimensão da generosidade, da justiça e do compromisso com o outro. O desejo de Paulo é que os cristãos de Corinto compreendessem que ele não queria explorá-los,
O que ele quer é apontar para a necessidade da vivência concreta daquilo que teoricamente eles proclamaram. Aqueles que receberam a Cristo precisam ter a mesma disposição de vida. Então, irmãos, eu preciso ir além da boa intenção. Eu preciso ir muito mais além da boa impressão. Se há aceitação da causa, é preciso se comprometer com a causa. Exemplo, que é o que a gente vive muito isso, né? No meio do nosso grupo. Eu lanço uma causa para os irmãos, o irmão diz assim, essa causa é show. Só isso não basta. Você tem que contribuir com a causa. Se você não pode contribuir financeiramente com a causa, você pode chegar e dizer, irmã Liliane, em que eu posso ajudar? Mas não basta a aceitação da causa, é preciso se comprometer com a causa. E aqui eu faço um parênteses assim, irmãos, para o compromisso que nós assumimos quando nos tornamos membros da igreja, né? Existe um pacto, geralmente atrás do nosso certificado de batismo. Eu me comprometo a frequentar os cultos, eu me comprometo a dizimar, eu me comprometo a ler a palavra. Se há aceitação da causa, eu preciso levar a causa ao efeito. Se eu fiz o pacto, eu preciso me comprometer. Irmãos, não basta acreditar na palavra, entender que ela é boa, não basta compreender que a igreja precisa de recursos, não basta saber que os cultos, os horários e dias dos cultos, eu preciso me comprometer com isso. Paulo aqui nesse texto, ele não fala de dízimo, mas os princípios são o mesmo. Os irmãos podem olhar, nós estamos no 7º princípio. Eles são o mesmo para ofertar na igreja. Nós vamos para o 8º princípio. Gostaria até que a irmã Priscila agora desse um destaque, né, sobre esse 8º princípio. Botasse assim letras garrafais. Cristo. Isto que Paulo estava pedindo era o modelo cristocêntrico, irmãos. Verso 9. Vocês conhecem a graça de Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, Paulo chega a dizer. Sendo rico, isso, irmã, obrigado. Sendo rico, ele tornou-se pobre por vossa causa, para que vocês fossem enriquecidos por sua pobreza. Vocês entendem? Aquilo que está escrito lá em Filipenses, irmãos, existindo em forma de Deus, ele não considerou o fato de ser igual a Deus, mas ele se esvaziou e tomou a forma de servo e se assemelhou a nós. E na forma de homem, ele se humilhou e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Tem argumento maior do que esse, irmãos, para você colocar o seu amor em ação? Por uma causa, por alguém? Não tem argumento maior do que esse, não. Cristo. É como se Paulo estivesse dizendo assim, ó, Cristo pegou a sua riqueza, lançou sobre nós. Nós que éramos pobres, nos tornamos ricos pelo esvaziamento de Cristo. Resumindo, Paulo estava dizendo, se esvazie um pouco daquilo que sobeja, daquilo que nós acabamos de falar, que muitas vezes, em sua maioria, não é essencial para você. Se esvazie disso e encha o outro. E enriqueça o outro. E derrame sobre o outro para que haja igualdade. Paulo estava dizendo,
Olhe tão somente para Cristo, que fez isso em nosso favor. Nós éramos pobres, cego, não é isso? Que Apocalipse diz, miserável e nu, porque éramos cegos. Nós estudamos isso na lição retrasada, porque os nossos olhos estavam vendados e o Espírito Santo desvendou os olhos. Nós éramos cegos, irmãos. A Bíblia diz que nós éramos nus, a nossa vergonha, a nossa nudez estava vista a todos, mas Ele nos vestiu com as suas vestes santas, lavadas pelo Cordeiro. Ele nos justificou. Nós éramos os pobres de espírito, por isso que Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que entendem, como a irmã Leia colocou aqui, que nada tem, que tudo é de Deus. Então, Paulo está dizendo, Deus fez isso através do seu filho. Ele empobreceu o seu filho para enriquecer vocês. O que ele espera, o mínimo de vocês, é que vocês sigam os passos de Jesus. E coloque as suas palavras em ação. Coloque aquilo que você prega, que você profere. Você não prega o amor, você não prega o perdão, você não prega o respeito ao outro, a preocupação com o outro. Então, faça isso como Jesus fez. Ele só não disse que nos amava. Ele nos provou que nos amava. A gente está cheio de pessoas dizendo que amor não é sentimento, irmãos. Mas é preciso viver isso que nós estamos dizendo. Amor não é sentimento. Você não diz, você não prova que ama o outro dizendo que o ama. Você prova que ama o outro exercendo o amor para ele, realizando algo para ele. A prova de amor é amor em ação, é amor em serviço, é amor em doação. Isso é amor. Então, quando Jesus disse que nos amava, ele não ficou apenas na palavra, ele se entregou por completo e nos enriqueceu. Que sigamos os teus passos. Chegamos ao 9º princípio, a transparência. Verso 16. Graças a Deus que pôs isso no coração de Tito. Tito foi enviado por Paulo para fazer essa coleta, juntar esse dinheiro e levar. E a Bíblia diz aqui que Paulo fez isso assim de coração, de iniciativa própria. A irmã Andréia diz, nunca me deixe esquecer, Senhor. Amo esse cântico também, irmã Andréia. Nunca me deixe esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. E aí o verso 18 diz, juntamente com Tito, eu estou enviando um irmão cujo louvor por seu trabalho tem espalhado nas igrejas. Presta atenção nisso, irmão. Paulo diz, nessa coleta está indo Tito, está indo um irmão, que ele não diz o nome aqui, mas esse irmão é um irmão que a boa fama dele está espalhada em todas as igrejas daquela região. Verso 22. E com ele também estamos enviando outro irmão, o qual já se mostrou dedicado muitas vezes e em muitas coisas, mas agora se mostra mais dedicado ainda. E eu tenho plena confiança nele e em vós. Então Paulo diz, eu estou mandando Tito e está mandando 2 irmãos de confiança, crentes, de coração consagrado a Deus, verdadeiros cristãos. Então, este é um princípio muito importante no administrar dos recursos para se colocar amor em ação.
transparência. Era isso que Paulo está dizendo. Eu estou enviando 3 pessoas, vamos dizer assim, de peso, né? 3 pessoas de confiança para fazer essa coleta do dinheiro de vocês e socorrer os irmãos de Jerusalém. Então, nesse 9º princípio que Paulo destaca aqui, o que Paulo quer dizer para eles? Olha, não basta sermos fiéis, nós precisamos provar que somos irmãos. Não basta ser fiéis, nós precisamos parecer que somos fiéis. Por que isso? Para que não exista dúvida, para que não exista brecha nenhuma para acusação e condenação. Verso 21. Pois tomamos todo cuidado com o que é honesto, não só diante do Senhor, mas diante dos homens. Não basta apenas Deus saber que você é fiel, que você está fazendo a coisa certa, que está tudo sob controle nesta área, mas que Paulo diz, é preciso que as pessoas vejam que esteja certo. Isso é muito importante. Verso 24. Portanto, mostrai-lhes perante as igrejas a prova do vosso amor e o motivo de orgulho que temos de vocês. Então, Paulo diz, olha, eu quero deixar muito claro que vocês estão levantando recursos para ajudar o outro, mas as pessoas que vão estar lidando com esses recursos são pessoas responsáveis, comprometidas, honestas e que elas já provaram para vocês isso, que o texto aqui diz que a boa fama desses irmãos corriam naquela região. E eu estou tendo todo esse cuidado, né, para que não haja nenhuma desconfiança. Eu queria até o verso 20. A nossa intenção é evitar, presta atenção, a nossa intenção é evitar que alguém nos acuse com respeito a essa oferta generosa que por nós é ministrada, viu? Porque era a igreja de Filipos, de Bereia, de Tessalônica, de Corinto, aí poderia começar a surgir aquela conversa, né? Nossa, é muito dinheiro. Será mesmo que esse dinheiro todo vai chegar lá em Jerusalém? É uma distância significativa. Será que eles não vão tomar posse desse dinheiro? Entendem? Paulo disse, olha, estão indo nesta campanha 3 pessoas cristãs, verdadeiramente cristãs. E a nossa intenção em fazer isso é evitar que alguém nos acuse sobre isso. Então, além de ser fiel, pareça fiel. Além de ser fiel, demonstre ser fiel. A transparência deve estar no meio do corpo de Cristo, irmãos. Nós não podemos abrir mão nisso. Isso é um assunto muito sério. As igrejas têm sofrido pela irresponsabilidade daqueles que têm feito comércio da igreja, daqueles que têm mercadejado, como diz Paulo, a palavra. Agora, não é porque uma prática é abusiva que nós temos que abandonar dela, não, irmãos. O remédio para a prática abusiva é transparência. É isso que Paulo está dizendo aqui. O remédio para a prática abusiva não é deixar. Eu não vou dizimar, porque sabe Deus lá o que estão fazendo com o dinheiro que eu tenho entregado a Deus, então eu vou deixar de entregar. Não, eu não vou ajudar a irmã Liliana, o Ministério Ágape, que eu não sei quem está sendo ajudado. Então, o irmão procura a irmã Liliana. Se o irmão não está na liderança e não sabe as famílias que estão sendo ajudadas, o irmão nos procure, que nós temos argumentos e nós temos provas do que tem sido realizado, à vista de muitos da liderança. Então, o remédio não é recuar e não fazer. O remédio é transparecer. O remédio é apresentar as provas da fidelidade. É isso que Paulo está colocando aqui nesse princípio. Nosso último princípio muito
tempo. Eu não sei, às vezes eu falo assim, esse é muito importante, né, irmã Priscila? Só que cada princípio para mim é muito significativo. O último princípio para esse amor em ação, para essa ajuda ao outro que nós estamos estudando hoje, é a lei de semeadura, que Paulo coloca aqui, capítulo 9, verso 6. Quem pouco semeia, pouco colhe. Quem semeia com generosidade, também colhe generosamente. Verso 8. Deus é poderoso para fazer toda a graça transbordar em vós, a fim de que sempre tendo o suficiente em tudo, transbordeis em boa obra. Conforme está escrito, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também suprirá e multiplicará a vossa semeadura e aumentará os frutos da vossa justiça. Em tudo sereis enriquecidos para serdes sempre generosos, porque é por nosso intermédio que se produz ações de graças a Deus. Porque o ministrar desta assistência não apenas supre a necessidade dos santos, mas transborda em ação de graças a Deus. Ao aprovarem isso, eles glorificam a Deus por causa da obediência de vocês que confessam a Cristo, por causa da generosidade da vossa contribuição para com eles e para com todos, e orando em favor de vocês, demonstram a profunda afeição que tem por vós, por causa da extraordinária graça de Deus que vos foi concedida. Eu aprendi um conceito muito interessante com meu pai. Meu pai dizia assim: negócio bom é negócio bom para dois. Negócio bom é negócio que é bom para mim e para você. Negócio bom que é bom só para mim não é negócio bom. Paulo estava dizendo aqui, eu estou propondo um negócio para vocês, mas bom para todo mundo. Bom para todo mundo. Essa lei tem a ver com um processo misterioso, né? Em que as minhas sementes, tempo, amor, dinheiro, perdão, essas minhas sementes é lançada num solo misterioso. Por que eu digo que o solo é misterioso, irmãos? Porque a gente não sabe a dimensão dessa produção, não é? A gente não sabe o tamanho dessa colheita, nem o tempo dela, nem o tempo dela. E aí, ele diz assim, essa semeadura que Paulo coloca aqui revela a minha união com Deus. É unir-se às causas de Deus. Quando eu abraço uma causa, a causa do outro, irmãos, quando eu abraço a dor do outro, eu estou me unindo às causas de Deus, às dores que Ele sente, né, através de nós. Quando Deus nos dá muito, que nós já falamos sobre isso no início, não é para a gente guardar para a gente, né? Não é para ter muito, é para semear muito, irmãos. Quanto mais Deus te dá, mais semeie. É isso que Paulo está dizendo aqui. A atitude da semeadura, presta atenção nisso, demonstra o caráter de Cristo em mim, porque a semeadura não diz sobre o solo, a semeadura diz sobre a semente. Não é sobre mim, irmãos, é sobre o outro e sobre Deus. Irmãos, entendem? A Bíblia diz assim, um semeador saiu a semear, não foi? Caiu em solo pedregoso, caiu entre espinhos, caiu na terra ruim, mas ele parou de semear, irmãos. Quando Jesus disse essa parábola, ele diz, só semeie em solo fértil. Foi isso? Não. Ele diz, um semeador saiu a semear e ele semeou em todos os solos. Não é sobre você, é sobre a semente que você vai lançar em todos os solos, irmãos. Porque a semeadura não é egoísta, a semeadura não espera retorno, irmãos. Não é sobre você, não é para aquilo que vai cair sobre a sua vida. Não é para você dizer assim, eu sou uma pessoa tão boa, né? Tão boa.
Eu semeio em tudo quanto é solo. Deus vai cuidar de mim, porque eu sou tão boa. E isso está tão enraizado na nossa cultura, irmãos, que às vezes a gente chega a dizer assim, nossa, eu não sei por que aquela pessoa tão boa está sofrendo. Se liberte dessa cultura, viu, irmãos? Porque eu vi uma frase, se não me engano, dita por Bruce Lee, mas uma frase muito interessante. Ele diz assim, deixa eu ver se eu cheguei até... eu escrevi essa frase aqui. Esperar que a vida lhe trate bem porque você é uma boa pessoa é como esperar que um tigre não te ataque porque você é vegetariano. Você entende? O ataque do tigre é a natureza, é a circunstância natural, né? Ele está na natureza dele isso. Se você é vegetariano ou não, não interessa. Então, esperar que a vida lhe trate bem porque você é uma boa pessoa é a mesma coisa. Você, independente de ser boa pessoa e má pessoa, você está sobre esse mundo, sujeito a qualquer circunstância. No mundo tereis aflições. Uma única coisa que Jesus nos garante, eu venci. Então não seja uma boa pessoa para ter uma vida sossegada e tranquila. Seja uma boa pessoa porque isso revela que a graça de Cristo, que o amor de Cristo derramado em seu coração está tão cheio, está tão inundante que ele está sendo derramado na vida do outro. Ele está em ação na vida do outro, não é? A colheita sempre vai ter tempos diferentes. Irmãos, é muito interessante isso. Meu marido é encantado com flor do deserto. E ele comprou umas sementes, 30 sementes, irmãos. Depois eu vou tirar foto e botar no grupo para os irmãos verem. Ele comprou 30 sementes, ele botou no mesmo vaso. Ele regou da mesma forma. 2 sementes morreram, nós ficamos com 28 sementes. Dessas 28 sementes, os irmãos têm que ver, plantada no mesmo dia, regando da mesma jeito, tendo o mesmo cuidado com uma única pessoa, que é só ele que cuida disso. Tem mudinha que está desse tamanho e tem mudinha que está desse tamanho. Cada um tem o seu tempo, irmãos. Você semeia e quer ver logo o resultado da sua produção, da sua semeadura. Paulo diz, olha, a nossa motivação não é essa. A nossa maior compreensão é saber que Deus nos deu semente. E a gente vai semear o cultivo, o germinar, o produzir. Essa colheita cabe a Deus, irmãos. A você cabe semear. Só não abra mão desse compromisso de semear. Não há outra forma de viver uma vida cristã se não for a do próprio Cristo, diz o autor. Ou seja, com aquele que diz cristão, precisa viver a totalidade da mensagem de Cristo, que é moral, espiritual, ética, mas também é social. A ênfase demasiada a cada uma dessas dimensões em detrimento da outra indica que você é um cristão débil, debilitado e desequilibrado, né? O desejo de Paulo, né, é que isso seja real. A nossa forma de viver deve ser um sinal de recebimento da vida de Cristo. Nesse momento desaparecem todas as falsas contradições do tipo fé e obra. A graça de Deus derramada na comunidade de fé deve gerar igualdade. Atrás dessa afirmação está o valor incalculável da vida humana. Lembra o que eu disse no início? Atrás da necessidade não tem cor, não tem credo, não tem nacionalidade, não tem sexo. Existe um ser humano. Nenhum tipo de acúmulo é justificado diante da graça de Deus se outros passam por necessidade. Nenhum sistema religioso, nem o nosso, pode ser validado se na sua pregação não tiver completamente a prática
dessa igualdade, desse amor em ação. Homens e mulheres, ideologias e instituição religiosa que se pretendam cristãos estão submetidos a essa graça de dar e partilhar. Vamos agir para superar a terrível contradição entre o que cremos e o que vivemos. Estaremos louvando assim a Deus com nossa vida. Então eu encerro isso dizendo para os irmãos, finalizando com o nosso tema, o autor está dizendo, em outras palavras, apenas ame. Apenas ame. Coloque o seu discurso em ação, em nome de Jesus. Você é cristão, você é um seguidor de Cristo. Então siga esses princípios que Paulo colocou aqui em 2 Coríntios 8 e 9. Leia e releia, porque não existe um tempo maior, mais apropriado do que esse, para a gente colocar essa palavra em prática. Que Deus abençoe os irmãos que estão aqui conosco, né? 45 pessoas conectadas conosco. Que Deus faça transbordar essa semeadura no nosso coração. Que Ele multiplique a nossa semente, como a palavra dele diz aqui, e que a gente distribua com graça e amor. Amém e amém.